Olá pessoal, hoje temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio do podcast Gestão Inteligente, que é um projeto de extensão aqui do IFPR, em parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial de Assis Chateaubriand, duas figuras ilustres. Duas figuras que ao chegarem aqui na Casa da Cultura, ao se aproximarem, não conseguiam andar. Não são políticas de carreira, mas pelo caminho já iam parando. Ô professora, tudo bem? Ô professora, ô professora. Ou seja, metade de Assis Chateaubriand já passou pelas mãos dessas pessoas que aqui estão. Nós temos a grata satisfação de ter hoje aqui a professora Nilva e a professora Ana. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de agradecer a disposição de vocês estarem aqui conosco. Eu sei dos compromissos, a dificuldade que é da gente sair lá do nosso local de trabalho, a agenda toda lotada, mas como são educadoras de coração, estão aqui dispostas a trazer para nós um pouco mais de conhecimento. Tá bem? Sejam bem-vindas, Ana. Obrigada. Nilva. E Ana. Muito obrigada. E começar por uma questão muito simples, né? Ninguém nasce adulto e com todo esse conhecimento, né? Tem toda uma história. E eu gostaria de saber um pouquinho da história de vocês, da onde surgiu. Não nasceram professoras, né? Sim. Da onde surgiu tudo isso, né? Como conhecemos, vamos a conhecer essas histórias, vamos prestar bastante atenção, nossos caros ouvintes aí, porque de cada estalo, de cada flash, nós tiramos um aprendizado. Fique à vontade, sejam bem-vindas. Alexandre, muito obrigada. Somos muito gratas pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse espaço de diálogo. E eu espero que essa conversa nossa aqui seja uma conversa, assim, inspiradora e de muita reflexão. Principalmente para vocês pais, porque nós vamos tratar de um assunto muito relevante. Mas antes nós vamos contar a nossa história, porque realmente a nossa história é fantástica. Que legal. Olha só, educação não é apenas transmitir conhecimento, né? É transformar vidas, né? E a vida de vocês se transformou como? Alexandre, antes dessa transformação, é muito importante eu contar o início. A minha história, principalmente, ela é muito parecida com muitos que vieram para o nosso município praticamente naquela época. Meus pais vieram para o município de Assis Chateaubriand, esse nosso município, na década de 60, né? Imagina como era a nossa região na década de 60, né? E eu nasci aqui em março, olha só, de 1964. Imagina o que estava acontecendo no país, né? Em 1964, em março. E aparece a Nilva, né? Nasci naquela época. Num ambiente onde faltava tudo, Alexandre, sabe? Faltava toda a infraestrutura, né? A energia, a água encanada, casa muito humilde, né? Na época, meus pais moravam ali perto do Rio Encantado, ali no bairro Alto Alegre hoje, né? Num sítiozinho ali, né? Na beira do asfalto hoje, né? E eu nasci ali. Só que, como eu disse para você, Alexandre, faltava tudo, mas na verdade não faltava nada, porque tinha muito amor. Eu tenho certeza que eu fui gerada e criada com muito amor. Esse eu tenho certeza que esses meus pais me ofereceram, né? E daí fui crescendo nesse ambiente, né? Meus pais, com toda aquela humildade, nem sem saber mesmo o porquê, colocaram eu na escola, né, no Alto Alegre, numa escolinha muito simples de madeira, lembro como hoje. Geralmente era uma escolinha de 2 águas, assim, que tinha uma areazinha na frente e tal, né? E me colocaram para estudar. Eu lembro que naquela época o caderno era um caderninho comprido da Fundepar. Você lembra desse tal desse caderno? Não sou bem dessa. Era um caderninho da Fundepar. E eu comecei a estudar, né, nessa escolinha. Só que nesse meio, mesmo estudando, já dava sinais de o que realmente eu gostava, do que realmente eu me identificava. Mas eu não entendia muito bem o que era aquilo, né? Tipo assim, eu gostava de ensinar os coleguinhas que mais tinham dificuldade. Eu estava sempre em contato com a professora, perguntando algo para ela. Lembrando, Alexandre, que eu tinha muita dificuldade na área do raciocínio lógico, em matemática.
E tinha aquelas divisões muito longa. E eu sofria muito nessa questão, sabe? Então, eu lembro assim que tinha uma professora, ela era muito carinhosa, muito meiga, de muita paciência. Ela me questionava com uma delicadeza a ponto que eu me encontrava o resultado daquela operação. E isso foi assimilando, né? Foi me acomodando, podemos dizer assim, meu cérebro, aquela delicadeza. Mais dedicação do que técnica. Sim, mais dedicação do que técnica. Você falou claro isso. E daí, Alexandre, eu estudei, fiz ali a escola até o 4º ano. E por Deus, eu falo por Deus, né? Meu pai não é que mandou eu vir estudar para a cidade. Eu, juntamente com meus irmãos, e vim para a cidade. No entanto, para vir tinha que vir a pé. Porque não tinha chão, né? E vinha a pé. E depois que começou a ter ônibus, naquela estrada poeirada, mas eu não tinha dinheiro para pagar esse ônibus, né? Então eu vinha a pé. Chegava aqui na cidade, fiz até o 8º ano, daí fui para o 2º grau. Mas o 2º grau que foi para pegar. No 2º grau pegou. Porque as minhas amigas inteligentes foram todas para contabilidade. Ou seja, gostava muito de cálculo, raciocínio, aqueles balancetes. E eu fui atrás, né? A Maria vai com as outras, né? Fui para contabilidade. Lá eu sofri muito. Eu lembro que eu sofri muito, porque era muito cálculo. A área de contabilidade mesmo, para mim, era muito difícil, né? E eu lembro que tinha um professor, o Volpato. O Volpato ainda está na nossa cidade, tá um grande professor. Ele falava assim, hoje ele nem lembra disso, ele falava assim, Fornazier, seu lugar é ali naquela outra sala. Porque a outra sala era a sala do magistério, né? Que na época, nem me lembro, não lembro que nome se dava. Acho que era magistério mesmo. Era uma sala muito empolgante, era uma sala que todos recortavam muito, fazia cartazes. Naquela época, quem chegava nesse estágio era diferenciado. Nossa, era diferenciado. A faculdade era uma Coisa que é raríssima. Uniformizada, sabe? Era muito lindo. Mas aí um dia, já estava terminando, contabilidade, né? Mas daí sim continua a história. Mas agora eu vou passar para minha amiga Ana, que ela vai contar também a história dela até chegar mais ou menos nesse nível. Aí, Ana, atualiza a gente aí. Pois é, eu também vim para essa cidade meados de 70. Eu vim do norte do Paraná, então a minha escola primária foi lá mesmo onde eu morava. Eu morava longe 8 quilômetros de uma cidade, mas tinha uma escolinha também, como diz a Nilva, de telha, sem forro, de madeirinha, aonde eu passei a minha infância e estudei lá, mas na adolescência eu vim para cá. E também venho de família humildes, tenho 4 irmãos, 3 mais velhos e 1 mais novo, e só eu de menina no meio, então os meus pais, o meu pai ainda lia um pouquinho, mas minha mãe é analfabeta, sabe? E meu pai sempre dizia que eu tinha que ser a costureira. Mas aí que tá. Desde criança eu dizia, não, eu vou ser professora. Olha só, já sabia que queria desde cedo. De muito cedo. Aí a gente juntava, na minha adolescência, quando eu era criança mesmo, juntava aquelas meninas tudo em volta, porque no sítio tinha muitas famílias naquela época. Hoje em dia não tem mais, né? E a gente se juntava para brincar de escolinha. E eu sempre era a professora. Não, eu não tinha dificuldade. Tinha as minhas dificuldades, sim. Principalmente na época, eu hoje me recordo, assim, e eu lembro que eu tinha, assim, erros ortográficos. E eu ia melhor em matemática. Mas, de todo jeito, eu gostava e eu era a professora da turminha. Foi quando eu vim para cá. Quando nós mudamos para cá, praticamente não era na cabeceira do sítio, mas do lado tinha uma escolinha. E essa escolinha, o meu irmão começou a trabalhar, porque naquela época, Alexandre, não tinha professores. Então, meu irmão já tinha terminado o 2º grau, eu acredito que era o 2º grau, não me lembro direito, e começou a trabalhar nessa escola.
Teve um determinado época desse período, ele se acidentou e eu com 16 anos fui substituí-lo. Mas até então eu não tinha os conhecimentos do magistério, enfim, né? Porque na verdade eu não tinha esse estudo ainda, eu não tinha magistério. Aí eu substituí ele uns 2 meses, ele melhorou, voltou e ficou até o fim do ano. Chegou o fim do ano, ele resolveu que ele ia trabalhar no banco, largou a escola. Aí, então não tinha quem... Ou seja, era você ou você. Quem fosse pegar a cara. O que aconteceu? A Secretaria de Educação foram atrás, porque não tinha quem eu pegava, mas eu tinha medo de assumir. Eu tinha medo, né? Falou, não, você vai começar a trabalhar, nós vamos fazer um teste com você. Eles fizeram o teste e eu tirei, na época, 87, que eu fiquei muito feliz com aquele teste, que eu falei, nossa, né, tanto tempo assim. E acabei começando a trabalhar, aí que eu fui fazer o magistério. Então, aí fui fazer o magistério. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai ainda dizia, eu acho que não tinha essa necessidade de ser professor, podia ser uma costureira, que é o que sempre... E se disser assim, você não gostava de ser costureira? Eu até sentia alguma queda por aquilo lá, de ver as costureiras tudo, mas não era o que eu queria para mim. E aí eu fui correr atrás do que eu queria. Quase que meio aqui, o meu pai não me avaliando muito nessa área, mas acabou deixando também. Sim. Porque na época eu morava perto do Bucalão, então é bem longe daqui, dá uns 20 e poucos quilômetros. Para estudar, para vir trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em junho. Quando foi em julho, a gente já tinha férias. Na época era o mês inteiro de férias. E nessas férias, a Secretaria de Educação, eles faziam um treinamento com a gente, para quem tinha começado a trabalhar, aprender a lidar com a situação, com as crianças, como fazer. E aquilo me ajudou muito. Hoje eu falo que aquilo lá para mim foi uma faculdade. Na época, como não tinha esses recursos, né? Essas oportunidades eram únicas, né? Então, assim, como você falou bem, para mim aquilo era uma faculdade. E de fato foi. Hoje nós temos acesso a essas questões facilitadas, né? Sim. Mas está aí o desafio. Muito interessante. Eu acho que vocês poderiam até, na sequência aqui, aprimorar um pouquinho, aperfeiçoar um pouquinho a questão de o que foi marcante para vocês nessa trajetória. Ana, já que você está com a palavra, passa para a gente. O que foi marcante, um momento inesquecível para você, diante dessa carreira que você foi trilhando aí, nessa época? Nossa, são tantos. Mas um que me marcou muito na época, que eu falo assim, que é pouca experiência, tudo, foi quando eu dei um desenho para uma criança e pedi que ele... era uma árvore com um jardim e eu disse assim, estava até anunciado lá, pintar a árvore de verde, e eu dei para aquela criança. Aí, não só uma criança, para todas as crianças. Sim. Mas teve uma criança que me chamou muita atenção, porque quando eu cheguei, ele não estava pintando de verde. Isso me marcou muito. Daí eu disse assim para ele, mas a gente combinou que ia pintar de verde, todos estão pintando de verde. Ele olhou para mim e disse assim, eu gosto do azul, o meu mundo pode ser azul, não precisa ser o verde. Então, aquilo me marcou, que eu pensei assim, falei, realmente, nós que fazemos a cor do nosso mundo, do nosso viver, do nosso dia a dia. Por que tem que ser verde? Pode ser o azul. Então, aquilo ficou marcado de eu pensar assim, o que é bom para mim não é para você, né? E o que no momento estava em questão lá era o que ele achava que o mundo dele era azul. E ia ser azul. Chamou atenção, e chamou muita atenção. Aí eu vejo assim que daí entra o respeito. Então, se ele gostava do azul, por que ele tinha que ser o verde? Aí dá um dilema social, né? Não é? Né? Então foi aquilo lá, me marcou assim, que muitos outros fatos, mas esse
foi o que mais eu nunca mais me esqueci. E quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim, não, mas se tá bom para mim, eu tenho que seguir essas regras. É isso que eu quero. Sim. E não fazer porque o outro queira que você faça isso e você tem que fazer. É correto? Verdade, né? E aquilo está correto ou não? Exato. Então, E você, Nilva? Bom, Conta pra nós. eu estava lá no magistério, na contabilidade ainda, né? Eu estava na contabilidade. De repente, precisou de uma professora numa escolinha também rural, lá perto do bairro Barreiro. Na época era muito conhecida, perto da Fazenda Bretanha. Tá? Então tinha essa escolinha, a escolinha Santo André, e convidaram para que eu fosse dar aula nessa escolinha. E eu fiquei toda empolgada, né, para ir nessa escola, mas era longe de casa e não tinha com que ir, né? Do que eu ia tal, né? Resultado, arrumei uma bicicleta, Alexandre, uma bicicleta vermelha. Sabe essa bicicleta antiga, dura? E eu resolvi assumir aquela escola e fui de bicicleta. Longe, de manhã, Alexandre. E naquela época, eu não sei, sabe, se é uma verdade isso, ou eu tenho isso na minha cabeça. Chovia demais, Alexandre. lá chovia mesmo. E a chuva, eram uns 3 dias chovendo, e depois aquele muito barro. Mas eu ia de bicicleta nessa escola. Mas nesse momento, aconteceu uma alma boa na minha vida. Tinha um leiteiro que vinha de Formosa buscar leite na Fazenda Bretanha. Um senhor de caminhonete ia buscar esses leites nos tambores ainda, não eram esses caminhões hoje preparados, né? E esse homem um dia ofereceu para mim com muita delicadeza, perguntou para mim assim: você aceita ir comigo? Eu levo você, porque eu passo aqui na hora que você tá indo, né? Eu levo você até que eu passo em frente à escola, né? E eu meio assim: não, tudo bem, eu vou, senhor. Olha, esse homem, eu esperava ele na beira do asfalto, né, ali no Alto Alegre. Ele colocava essa bicicleta sobre a caminhoneta e nós íamos. Chegava nessa escolinha, muitas vezes, Alexandre, ainda não tinha amanhecido. Sabe aquele dia muito cedo, né? Ele descia essa bicicleta com muito jeito e era tudo muito cheio de colonião em volta dessa escola, sabe? Quando foi um dia, eu levei um susto muito grande. A professora da tarde, adivinha o que aconteceu? Eu cheguei bem de manhã lá, escutei muito barulho dentro dessa escola. E era um barulho, alguém andando nessa escola. Eu lembro que eu fiquei muito apavorada porque o homem já tinha ido, eu não tinha como voltar e tinha alguém dentro dessa escola. Inclusive, se a Ivete viu que ouvi essa nossa entrevista, foi a sogra dela que trabalhava à tarde. E deixou, adivinha o quê? Um cachorro preso dentro da escola. Ah, meu Deus. Cachorro preso. E daí, resultado, aí descobri que era cachorro, soltei esse cachorro, tudo. E ali eu fiquei nessa escolinha. Decorei essa escolinha, comprei chitão da época, decorei as janelas, peguei uns vasos lá, uns tambores de óleo, sabe? Desse tamanho, coloquei uns pés de banana de macaco e arrumei tudo. Só que conforme eu comecei a trabalhar, começaram a passar para mim os compromissos que eu tinha com a escola. Não é que eu tinha que ser mercedeira também? Olha só, ou seja, tinha que Tinha que fazer a comida também. cobrar escanteio, cabeceado, defender. E tinha uma salinha do lado, assim, tinha uma escada para descer, e eu tinha que fazer esse tal de merenda. Alexandre, e para acender esse fogo? Tinha que acender o fogo, fazer esse lanche que as crianças levavam. Você tem professores da época, vai saber. Levavam abobrinha, mandioca, frango, o que levava. E a gente fazia essa sopa para essas crianças. E daí tinha que lavar esses pratos azuis da Fundepar. E além do mais, tinha que tirar água do poço. É isso, olha, peri. É o difícil. Fundo desse poço, tinha que tirar saco desse poço, tá? Daí, enquanto eu tava lá fazendo a comida, tinha a portinha, eu olhava lá com as crianças e eu já tinha uma tática. Então tinha os moleques arteiros, como sempre teve, né? Aí eu falava pros arteiros. Você não, né? Você tem uma cara que foi assim. Daí eu dava um papelzinho assim pro arteiro e falava assim: olha, você coloca o nome de todos que ficaram legal aí na sala. Daí o arteiro se achava o máximo, né? Imagina. Essa é a atenção. Então ele colocava o nome de quem ficou comportado. Então era uma tática que eu usava para poder fazer a tal da merenda, né? E assim foi para um tempo, trabalhando nessa escolinha. Depois eu subi de nível. Eu vim para mais perto de casa, que era ali o Alto Alegre.
né? Então ali já era uma escola de alvenaria, uma escola melhor. E eu fiquei nessa escola por um certo tempo, né? E daí eu já tinha meu filho, né, o Diego. Em seguida fui convidada para vir para a cidade, né? Daí inclusive ele veio comigo para estudar o pré, né? Quando eu cheguei na cidade, a Ana já estava lá. Cheguei na escola Odila. Que não era Odila, era Odila? Que não era Odila, ela era Engenheira Zauri. Ela era estadual, a escola, a Odila, ela se tornou municipal, eu não lembro o depois de anos, né? E era uma escola linda, grande, de muitos alunos, de muitas salas, uma equipe excelente que me acolheu, sabe? Aquela humilde professora do interior vindo para a cidade, me acolheu muito bem. E ali, Alexandre, eu percebi que realmente eu tinha outras oportunidades ainda mais, né? E que aquela professorinha, podemos dizer, lá no interior, ela enfrentou muitas dificuldades de recursos, mas a garra que ela adquiriu lá, o aprendizado, né? A paciência, né? A criatividade com recursos, porque eu não tinha lá, veio somar com o que eu encontrei nessa escola grande, né? E eu permaneci por essa escola. Só que durante essa escola, o que me chamou, nossa, que eu agradeço até hoje, eu já conhecendo a Ana, nós tínhamos muito contato, né? Então a gente batia nossas ideias, né? As nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos desafios, as nossas garras, era muito semelhante na escola Odila. Era muito comum, por exemplo, eu chegar até na sala dela e mostrar um caderno, olha, está acontecendo isso, ou vice-versa, né? Nessa época, na escola Odila. E daí, já nessa escola, me inquietava muita coisa, nesse nível já de como professora. O que mais me inquietava? Por que esse aluno inserido nessa sala, onde ele está com a mesma professora, onde o que eu falo para esse, eu falo para esse, onde eu ensino para esse, eu ensino para aquele, essa criança não aprende? Por que essa criança tem tanta facilidade, por exemplo, em matemática e não tem em português? Por que essa criança tem tanta facilidade na oralidade, né? Em português cria textos maravilhosos, né? E em matemática ela apresenta dificuldade. Então essa me inquietava. Outra coisa, por que essa criança ela interage tão bem com outra, enquanto que a outra criança ela está sempre retraída no cantinho dela, naquele mundinho dela, né? Que para você tirar uma fala dela, você tem que chegar até ela e perguntar, porque ela não fala, é o bonzinho da sala, né? E outra também me perguntava muito, me questionava muito, trocava ideias com a Ana, por que aquela criança não senta? Ele escreve, se for possível às 4 horas em pé, em volta da carteira, mas não senta, não para, né? Por que aquela criança, ele está focado ali, de repente escuta o barulho lá da zeladora, lá fora, a buzina do carro, ele já está ligado lá. É os chamados assim, ó, passou uma borboleta, já está ligado na borboleta e desfoca daí. Então, isso nos intrigava muito, tá? Mas nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje, tá? A tal ponto de entender, essa criança pode ter um traço autismo. Por que essa criança vive nesse mundinho dele? Por que essa criança tem esse hiperfoco por isso daqui? Né? Só que nós não tínhamos esse conhecimento, né? Nós não tínhamos o conhecimento que essa criança que, como eu acabei de dizer para você, não parava sentada, ela não era indisciplinada. Não era por falta de correção, por falta de mandar essa criança sentar, ou por falta dos pais corrigirem. Mas esse desafio, como que vocês enfrentaram esse desafio?
Porque assim, vocês tiveram formação para atuar nessa área? Pois é, Alexandre. Ou não? Na época tinha, né, Ana, vários cursos assim, mas não aprofundado de uma maneira que dava essa sensação. Para trabalhar com a criança que realmente tinha dificuldade. Sim. Os cursos eram para trabalhar no modo geral. Do modo geral, não específico na área. Na área, né? Só que como, né, Ana, a gente sempre falava assim, o jeito tem é estudar. Mas para estudar também, Alexandre, porque, como eu digo para você, quando eu comecei a trabalhar, eu tive que fazer pedagogia. Só que como eu morando no interior, já casada, com filhos e tal, na época, hoje eu daria conta disso aí tranquilo, mas na época, ai, como é difícil, não sei o que e tal. Eu fui fazer pedagogia à distância. Lembrando que pedagogia, né, Ana, distância, nós tínhamos um preconceito muito grande. A AD na época era muito assim, sabe, não era valorizado como hoje, né? Então eu leio que a gente sofria os bullying da vida, porque estava fazendo a faculdade à distância. Mas a faculdade também começou a nos abrir a cabeça. Mas essa época não tinha muita opção, né? Por Não exemplo, tinha. a gente comprar um livro desse. Como que você faria? Você entrava na internet? Não tinha internet. Sim, Não, Ou nem você ia tinha. num local onde tinha uma livraria, literalmente uma livraria com os livros expostos para você comprar, ou você não teria acesso. Ou não teria, As verdade. bibliotecas municipais, nossa, era um centro de referência de ação. Era. Né? Era onde Realmente. você entrava a maior quantidade de livros, as bibliotecas das escolas em si. Então o conhecimento demorava muito para chegar. Realmente. Então assim, como vocês lidavam com isso? Não tinha O problema estava ali na sala. Tava ali. Estava ali. E você, para ter acesso à informação, para poder aprender a lidar com isso, poderia levar quanto tempo? Um ano? Pois 6 meses? é. E até entender que aquilo era necessário compreender também, porque você fala assim, é um menino arteiro, é uma menina... não sei Porque o quê. na verdade, né, Ana, a criança já estava dando sinais para nós. Ela dava sinais realmente quem era ela, né? Mas eu tinha um olhar que por trás daquele ser humano ali, ele tinha assim a sua singularidade, né? A sua individualidade e também a sua potencialidade. Essa criança, ela não tinha dificuldade em tudo, né? Em algo ela sobressaía, e muito bem, e muito bem. Ninguém é né? ruim em tudo. Né? Ninguém é Tudo. ruim em E tudo. ninguém, isso mesmo, É. ninguém é bom em tudo. E daí o tempo foi passando, ou seja, passamos de 30 anos como professora. Isso já estava caminhando como professora, né? Tempo passado. O tempo passa muito rápido, né, Alexandre? E daí, nesse período, a gente viu, se conversando com a Ana, tomando necessidade. café e tal, a gente viu que, da mesma maneira que nós entramos produzindo, nós íamos sair produzindo. E ainda muito melhor. Já Então, tinha mais conhecimento. muito conhecimento, uma bagagem, bagagem né? grande. Só que, Alexandre, era o seguinte, tava uma questão assim de aposentadoria, sabe aquele zum assim? Sim. Vai prolongar mais o tempo de trabalho, né? E nós preocupadas com isso. E se de repente muda essa aposentadoria, que era um vum na época, né? Aposentar. Então assim, eu posso dizer que essa situação, o problema que vocês encontraram na instituição de ensino aí, e o momento da vida de vocês de estar querendo se aposentar, motivou vocês a ir para a área da Psicopedagogia. Psicopedagogia? Pedagogia. Foi, Alexandre. E Explica daí, mais pra gente como é que foi essa situação. então, Alexandre, daí a gente viu que a gente ia se aposentar, já começamos a se especializar. Conta pra Ana como foi, Ana. Eu fui fazer pedagogia, psicopedagogia, né? Me explica como é que funciona esse trabalho do após. psicopedagogo aí. Nós Porque, vamos olha chegar só, lá. tem muitas pessoas que acham que o psicopedagogo lá, ele trabalha só com reforço. Um reforço escolar, né? Reforço escolar. Nós vamos conversar sobre ou isso. não? Se eu puder explicar pra gente também. Então, eu fui primeiro fazer psicopedagogia, participei de Ela umas aulas, teve né? uma aula no final de semana. E aí ela chegou na janela da minha sala e falando, Ana, eu acho que eu descobri uma coisa importante para nós. Eu falei, sério? O que é? Aí ela comentou como que já tinha sido aquelas aulas do fim de semana do curso de psicopedagogia. Mas na hora ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E ela foi. E nós fui. fomos juntos.
Que legal. E convidamos outras amigas nossas, mas só fomos nós duas. Ficamos. E daí, Alexandre, fomos fazer psicopedagogia. Lá realmente tivemos a resposta que nós tantos esperávamos e muitas vezes nós não sabíamos dar essa resposta, né? O que é a psicopedagogia? E você falou uma fala muito interessante que a sociedade precisa conhecer. Muitos não sabem. A psicopedagogia, ela é totalmente diferente de um trabalho de reforço escolar. Por que, Alexandre? O reforço escolar, a professora, ela vai trabalhar com o aluno aquela dificuldade, ou seja, aquela defasagem que ele teve lá em sala de aula. Por exemplo, ele está com dificuldade de fração. Ela vai reforçar, trabalhar a fração com essa criança, né? Enquanto que a psicopedagogia, ela é mais profunda. Ela vai descobrir como que aquela criança aprende e por que ela não aprende daquela maneira. Que interessante. Ou seja, nós vamos descobrir por que essa criança não está aprendendo a matemática, né? E não reforçar a multiplicação e divisão. Qual o motivo que essa criança não entendeu essa matemática? Qual o motivo que essa criança não entendeu a leitura e a escrita? Então, não o resultado, mas sim a fonte da causa, a causa daquela dificuldade. Isso. Realmente. Daí, esses dias, alguém falou assim, explica para mim mais simples o que é psicopedagogia. Daí, na hora, eu criei uma metáfora. Eu queria assim, Alexandre, eu penso que a psicopedagogia é como se fosse um jardineiro. Esse jardineiro, ele cultiva vários tipos de plantas. No entanto, ele tem que saber a planta que se dá melhor lá na sombra, a planta que se dá melhor aqui no sol, né? Que se ela ficar muito na sombra, ela vai morrer. A planta que precisa de mais de água, a planta que não precisa de água, né? Então, o que acontece? Esse jardineiro, ele descobre como faz com que essa planta floresça. E também ele vai descobrir que tem planta que ela vai demorar mais. É a particularidade, né? Tem planta, são as particularidades dessa planta. Tem planta que ela vai demorar anos para florir. Mas para florir, Alexandre, ela vai precisar de cuidados. Podemos dizer de adubo, né? Vai ter que ser colocado adubo e com paciência aguardar esse tempo que ela vai florir e vai dar frutos. Então, nós usamos essa metáfora para explicar, né? Foi, Ana? Sim. Para explicar com facilidade, assim, o que é, já que a gente usa muita parábola, metáfora em sala de aula, né? Vamos usar uma metáfora também para explicar o que é a psicopedagogia, né? Que interessante. É uma linguagem atemporal, né? É coisa de professor, né? E tá aí a Bíblia para dizer isso pra gente, né? Realmente E tem criança que é assim mesmo, né? Ela tem os seus cuidados especiais para ela florir. Mas me explica um pouco melhor. Assim, eu também sou pai, eu também tenho dificuldade de compreender as coisas. Horas eu olho pro meu filho, eu penso uma coisa, hora eu penso outra. Como é que funciona esse trabalho do psicopedagogo? Assim, eu vou lá, tô com um filho que eu acho que ele tá com dificuldade na escola, por exemplo. Eu vou lá e falo, Ana, Nilva, tá aqui meu filho e eu gostaria que vocês fizessem um trabalho com ele pra gente ver o que pode ser melhorado no aprendizado escolar, no convívio familiar, no convívio social. Então, Alexandre, os pais, eles nos procuram, né, verdade. Eles nos procuram, a primeira coisa que eles fazem, eles querem saber qual o valor da consulta. Eles usam a palavra consulta. Aí a gente então conversa e fala assim que na psicopedagogia não existe consulta, nós chamamos de sessão, que dura em torno de 45 a 50 minutos, 1 hora mais ou menos, depende de cada caso. E aí o que eles querem fazer então? Então eles querem marcar lá a sessão para falar sobre o filho, no caso. Daí nós marcamos a sessão, o dia certinho para esse pai ir até lá conversar com a gente. Quando eles chegam, eles já têm a queixa, que é do filho, né, da criança ali, a queixa da escola e a queixa familiar também. Sim. E a psicopedagogia, ela tem nós temos uma ficha, né, da psicopedagogia, onde essa ficha é um questionário relacionado à criança.
Ou seja, esse questionário nós chamamos de anamnese. Exatamente. É uma medicina, então? Sim, Uma medicina essa anamnese, Sim, né? é um diagnóstico. Vamos pensar assim. Daí, de perguntas e respostas, nós vamos perguntar para o pai desde a gravidez, se foi desejada, se correu tudo bem, se nasceu, né, de cesariana ou parto normal. A gente pergunta também se a criança sentou no tempo previsto lá, que, né, se engatinhou, se andou, se teve problema na alimentação. Tudo isso a gente vai Se falou dentro do tempo previsto, né? Sim, se Isso falou. tem um diagnóstico de imagem que faz, alguma coisa que faz no laboratório, exame de sangue, ou tem alguma coisa assim também? Para diagnosticar uma coisa ou outra? Alexandre, essa pergunta que você fez é de grande importância, que também é uma das perguntas que os pais fazem. Eu estou me colocando aqui como pai. Como pai, né? Eles chegam, né, Ana, com Sim. toda essa ansiedade, com toda a preocupação, com todos os medos, né, muitas vezes, e ele fala a palavra professora. Professora, veja o que acontece com o meu filho. O que acontece? Inclusive, dá para nós sentarmos novamente e falar sobre um assunto aqui, na questão do TOD, né? Esses dias, um caso que aconteceu com nós. Eu acho que nós vamos ter que trazer um outro momento vocês aqui, porque são assuntos bastante interessantes. Bastante eu tenho um histórico aí também que eu acho que é interessante. Pois às vezes esse dia um pai chegou lá e disse assim: responde pra mim, porque lá em casa até o papagaio, o periquito tá dando opinião. Meu filho tá faltando educação, eu corrigi, ou esse menino tem um problema? Olha só. Mais ou menos assim, sabe? É interessante isso. Sim. Vamos descobrir o que realmente acontece com seu filho, né? Mas então tá, esse pai passa toda essa queixa e tal, e a gente vai trabalhando, preenche toda essa anamnese, né? E daí iniciamos essas sessões. Tá? Com a criança, daí, no caso, né? Com a criança. Aí a gente marca as sessões com a criança, entre de 6 a 10 sessões. E vamos trabalhar a psicopedagogia, testes próprios da psicopedagogia para entender o que está acontecendo, então, com essa criança. Por onde ela aprende, o que está acontecendo que ela não está aprendendo, né? Se é no caso. Se essa criança só está com uma defasagem na escola, ou se realmente está com dificuldade de aprendizagem, está tendo algum transtorno ali. E através desses testes, dessas sessões, desses testes da psicopedagogia, nós vamos perceber se essa criança está precisando de um profissional da saúde para nos ajudar, né? Vai ser envolvida ali ou não. Então, depois de algumas sessões, a gente chama novamente os pais. Até então, aí a gente já tem o nosso diagnóstico, praticamente. A gente faz um relatório, um parecer contando, né, lá nesse parecer tudo que a gente percebeu, e se a gente percebeu que há necessidade então de uma área da saúde, né, multidisciplinar, a gente indica para esses pais. Aí entregamos de volta para esses pais, e essa criança, a maioria às vezes precisa, né, nem todas, mas algumas precisa realmente de uma pessoa da área da saúde, de um profissional da área da saúde. E nesse caso vocês indicam? Nós indicamos daí, né? Então, mas isso nesse caso, quem são esses profissionais que vocês podem estar indicando? Esses profissionais, Alexandre, nós podemos ver, muitas vezes, a criança, ela está apresentando dificuldade na aprendizagem porque tem dificuldade da fala, né? E a fala, quem é o profissional da fala seria um fonoaudiólogo. Sim. Vai para o fonoaudiólogo. Muitas vezes, a gente, trabalhando com essa criança, a gente percebe que essa criança, a questão cognitiva dela é ótima, mas a questão emocional dela está com problema. Então, nós encaminhamos para quem? Psicólogo, né? E, muitas vezes, para um neurologista, né? Então, na verdade, é uma equipe multidisciplinar que praticamente fecha esse diagnóstico dessa criança. Eu acho que esse trabalho, analisando pelo que vocês estão falando aqui, eu acho que deveria ser um trabalho de saúde pública, né? Toda criança deveria passar, ao iniciar na escola, passar por uma avaliação dessa. Alexandre. Quantos problemas a gente poderia evitar?
Lembrando, Alexandre, Quanto que... sofrimento a menos, eu vi muitas crianças, né? Lembrando Sim. que nós terminamos há pouco tempo mais uma pós em altas habilidades, né? Essa pós em altas habilidades, né, Ana, fez com que nós refletíssemos muito. Alexandre, nós temos dentro das nossas salas de aula muita criança que tem um potencial imenso. Mas a situação hoje ainda continua, Alexandre, essa é uma queixa, podemos dizer assim. As salas super cheias. Né? As salas muito cheias. Então, o que acontece muito com os professores? Não generalizando, mas não é falta de vontade desse profissional, professor. O professor, ele consegue trabalhar, podemos dizer, Alexandre, eu falo com segurança, com o aluno mediano. Ele não consegue trabalhar com o aluno fraco, né? E nem consegue trabalhar com o aluno aqui, ó. Isso é um né? desafio para a educação. Né? E é um desafio para a desafio. educação. E muitas vezes, lá na psicopedagogia, a gente vai descobrir isso. A ponto de chegar, ter que sentar com a escola, com os pais e dizer o que realmente essa criança, no que essa criança está sendo afetada também, né? Então vocês vão até a escola também, se for Sim, necessário. podemos dizer que é um tripé, né? Nós, a escola e a Não é um trabalho família. só ali de consultório, digamos assim, é um trabalho de campo mesmo. Não, de Sim, campo mesmo, a né? ponto de ir lá na sala de aula, saber onde que essa criança está sentada, conversar com o professor. Olha que interessante. O professor passa para nós também as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas queixas e tudo mais, né? E daí, um dos assuntos que você comentou também, o transtorno TDAH, né? Isso. Transtorno TDAH, que é um transtorno neurobiológico, né? É tão interessante que é muito comum os pais perguntarem para nós: professor, tem cura isso aí? Vai ter cura isso aqui? Não tem cura. A resposta nós temos: não tem cura. Por que não tem cura? Porque não é uma doença. Mas Transtorno não é uma O doença. que é esse nome, TDAH? Explica aí. Eu mesmo conheço pelo nome, mas o que significa cada letrinha dessa? Alexandre, o transtorno TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, é um transtorno funcional, ele não é estrutural. Ou seja, se você passar essa criança ou até mesmo esse adulto, que há muito adulto com esse transtorno, que muitas vezes não descobriu quando criança, se passar por melhor imagem, podemos dizer uma tomografia, ele não vai apresentar, porque não tem lesão. Né? É uma questão funcional, é uma maneira diferente desse cérebro trabalhar, né? Então, é muito... O que realmente ajuda essa criança, no caso, são as intervenções, ou seja, como trabalhar essa criança, para que ela possa, podemos dizer assim, estudar com mais tranquilidade e também dando tranquilidade para essa sala de aula. Porque não é fácil, viu, Alexandre? Um professor com um aluno com um transtorno desse aqui, sem ser cuidado. Mas me diz uma coisa, adulto também dá para trabalhar isso? Pois é, Alexandre, adulto, Eu tô né? aqui, acho que já vou marcar uma sessão com vocês aí. Porque não sei não, hein? A questão do adulto é Tô outra. me vendo totalmente nisso que nós estamos conversando aqui. E o pior é que os adultos, muitas vezes, pais, né, Ana, descobriram que são TDAH, por exemplo, levando o filho... Claro, o fruto não cai muito longe do pé, né? Levando o filho à clínica. Você vai conversar com esse pai dá sinais visíveis. Por exemplo, assim, esses dias nós encaminhamos uma criança para o neurologista, né? Sim. A criança chegou lá e falou assim: olha, psico, o neuro lá começou a perguntar pro meu pai se ele é o churrasqueiro da família, Olha. se ele que corta grama, se ele que resolve todos os problemas da família. Então, são as características, assim, interessantes, né? Sim. Mas muitos hoje adultos têm realmente o TDAH, porque ele teve como criança e foi com ele até hoje. Né? E não foi tratado. Lembrando que muitas vezes, não né, foi Ana? diagnosticado, não foi tratado. E lembrando que muitas vezes ele sofre por isso. Pegar um adulto TDAH e colocar atrás de uma escrivania 8 horas, ele sofre. E ele Porque não ele não produz consegue. como colocar ele na área de campo, por Fica dizer sentado, assim, né? Ficar sentado, né? Ele não- Então, essa pergunta que você fez é muito interessante. Outra pergunta interessante também é que os pais falam: escuta,
O TDAH acontece mais em menino ou menina? Ah, interessante. Agora me interessou. Tem diferença. Acontece 2 vezes mais em meninos do que meninas. Olha só. Não Até que não- nisso as mulheres se destacaram. Mas daí, por exemplo, o TDAH, às vezes o pai fala assim, mas ele não pensa. Ele não pensa para fazer as coisas. Quando vê, já fez, né? Daí, não é que o TDAH não pensa. Ele pensa em muito, mas ele pensa muito rápido. E ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. E na menina, daí, então, tem mais em meninos. Realmente já é diagnosticado mais em meninos. Mas as meninas também têm. E muitas vezes é passado despercebido. Porque nas meninas ela é mais com uma desatenção. E dos meninos é a impulsividade, a imperatividade. Então podemos dizer o seguinte, Então Alexandre. eu posso entender que a hiperatividade É tem mais- tudo a ver com o TDAH Nos e meninos. nos meninos. Por isso que minha mãe falava, você parece ter um bicho carpinteiro na bunda. Não para quieto, senta aí, vai estudar. Então podemos dizer assim, Alexandre, que há mais diagnóstico para os meninos. No entanto, há muitas meninas. Só que as meninas, elas dão sinais diferentes, né? Elas são mais assim, desatentas, né? Não são tão Quietas, né? interativas, Bem são mais quietas na sala. Tal, né? Então- Que a desatenção é também as 3 áreas que o TDAH afeta. A atenção, a impulsividade, né? E a imperatividade. Agora você pode nos perguntar, mas todos os TDAHs são iguais? Não, eles não são iguais. Isso já é Não. Tem não. TDAHs que é mais atenção, né, desatenção, e tem TDAH que é mais impulsivo e imperativo. Mas acontece muito que se torna mais difícil é o combinado. O que é o combinado? Os 3 juntos. Putz. E esses 3 juntos realmente afeta muito a criança, né? Então, Em sala de aula, principalmente, em sala né? de aula, E no meio, principalmente. onde convive também. Todo local, Porque né? ele se torna, às vezes, com qualquer coisinha, ele explode. Porque, né? Aquilo lá tá... Parece que não veio sozinho o problema, né? realmente. sozinho. Agora, Alexandre, a gente falando sobre a criança, falando sobre o tratamento com essa criança, são intervenções que não é ficar uma semana lá, poucas sessões lá na clínica de psicopedagogia, poucos meses. Quando que vai ter alta? Pais, vai ser trabalhado. E o TDAH, na verdade, ele tem que ser trabalhado praticamente linearmente. O tempo todo trabalhando com essa criança, sabe? Essas intervenções para que ele possa sobressair com mais leveza em sala de aula ou até mesmo entre a família, Não né? é uma coisa assim, você vai tomar esse medicamento e resolve. Já vai- Ou vamos ter 10 sessões e isso está resolvido. Não é. Não é uma coisa assim. Quando se simples. trata Por isso que é do- até tão diferente de um reforço escolar, né? Verdade. E também, né, Ana, nós não podemos esquecer de dizer que o pai que tem filhos com esse transtorno é muito desafiador. Por quê? Essa criança, ela cansa, porque ela não para, né? A criança realmente que tem até a questão do TDAH, o combinado, ela é uma criança elétrica. Ela quer novidade Ela a quer cada novidade, instante ela que pergunta passa. o tempo todo, né, Ana? Ela pergunta o tempo todo porque isso, Não porque se aquilo. satisfaz com uma coisa Não só. para, né? E isso se torna muito cansativo para os pais. Então a gente sempre recomenda que os pais também procurem ajuda. Que os pais também procurem, porque eles também precisam estar bem emocionalmente para lidar com essa situação em casa, né? Tem toda a razão. Quantas horas os pais vão permanecer com esses filhos? Pois Sim. E quando a pessoa tem maior conhecimento, o que acontece? Fica mais leve, podemos dizer assim, para lidar com essa situação. E o TDAH, Alexandre, ele já pode ser percebido desde o berço. Olha só. Aquela criança que já tem dificuldades para dormir, chora muito, e, né, acorda no meio da noite lá, às vezes pega no soninho, mas logo acorda. Então já Muito são agitada, alguns sinais Muito que agitada. já Você vê, fica então. em alerta, né? Então assim, TDAH não é frescura. Não é frescura. Não TDAH é coisa é séria. muito É coisa E séria. a gente né? pode identificar os sinais, assim, aproveitando que ela está falando, quais os primeiros sinais que a gente pode identificar?
numa escala de tempo aí, por exemplo, no berço, você falou que no berço dá para identificar? Sim, no Os berço. pais que vão estar nos ouvindo. Essa olhando criança... pra dentro de casa, o que eles podem estar observando? Essa criança, né, como a Ana falou, já no próprio berço ela já começa a dar sinais, né? Agora o que realmente vai ficar bem evidente é quando for para a escola, principalmente Aí... no período da alfabetização. Sim. Aonde essa criança vai ter que sentar, onde essa criança vai ter que ser atenta, né, com atenção e tudo mais. Então, lá na alfabetização começa realmente bem evidente os sinais, né? E daí tem que ser trabalhado. Segundo as pesquisas, de 5 a 8% mundial. Afeta mundialmente. Tem uma idade o TDAH. Assim, que ela se destaca mais, que é mais fácil identificar. Você fala no início da escola, né? Mas assim, mesmo sendo no início, mas tem uma idade que você fala, aqui você consegue enxergar com clareza? Eles usam dizer até que é o pico da idade, que é dos 8 aos 10 anos. Que daí já está numa série mais avançada, pouco, já está. Daí já está lendo mais. E outra coisa, Alexandra, nós temos que orientar muitos pais que os pais, eles têm que ter conhecimento como lidar com essa criança para também não passar a mão na cabeça. Entendeu? Isso é interessante. Né? Isso. Ser firme na hora que tem que ser, né? Olhar no olho pro olho, né? E sempre conversar com uma criança, né? Porque senão pode entender, ai, coitadinho, ai, ele tem esse probleminha. Não, né? Tem sim, mas você tem que saber lidar com essa criança com naturalidade, mas não perder também a sua autoridade, né? Porque daria outro podcast aqui se nós formos falar também das indisciplinas que tem por aí, né? Que muitos confundem, tadinho do TDAH. Não. Como que afeta a aprendizagem na sala de aula? Porque a gente falou que o foco principal é na educação, né? No fundamental ali, no letramento, digamos assim, né? Outra pergunta interessante. Porque o TDAH, Alexandre, geralmente ele é muito inteligente. Mas se ele é inteligente, por que esse meu filho está com dificuldade na sala? Se ele é inteligente. Por quê? Porque para você realizar algo, você tem que ter foco. Você tem que estar atento aqui dali. Agora, essa criança que não está atenta a um quadro para copiar, essa criança que não está atenta ali à tabuada, podemos dizer assim, essa criança que tem pressa para terminar, para se livrar daquilo, o que vai acontecer? Ela vai entregar de qualquer jeito e tudo bem. E isso vai acontecer o quê? Notas baixas. Mas não é porque ela tem um problema reflexo, né? Não é por questão que ela tem um problema de dificuldade da aprendizagem, né? Verdade. A questão cognitiva. Não, é uma questão comportamental dela, né? Que ela não faz como deveria ser feito, focada no tempo determinado. E o desafio, hein? Eu tô escutando vocês aqui, eu tô imaginando quanto é difícil, né? O quanto deve ser difícil para um professor na sala de aula. Não tem um aluno com TDAH, não tem um aluno com TOD, ou seja, cada um ali dentro é um universo à parte, né? Alexandre, que lindo você falar. Quais as práticas que a gente que mais se aplicam nessa situação? Tanto na família, que vocês comentaram da família também, né? O pai, a mãe ali e tal, os parceiros todos, e na escola. E quais práticas melhores a serem aplicadas para, eu vou dizer assim, para conviver com a pessoa que tem TDAH? Porque a gente não vai deixar de ser pai, né? Não vai deixar de ser professor. O que a gente pode fazer para a criança, quinta-feira mesmo nós estávamos comentando, né? Que sobre a criança, isso. Ela já tem uma autoestima baixa, porque ela já ali no seu quarto, quinto ano, ela até antes, talvez, ela já tem noção de que ela não está acompanhando. Ela tem essa noção, então a autoestima dela é baixa. O que pode ser feito é melhorar essa autoestima, né, dessa criança, valorizando qualquer ponto positivo que aconteceu em sala. Em qualquer lugar. Isso é muito em casa, né? na escola, do que ele conseguiu de positivo. Isso vai ajudar. Por quê? O professor não focar tanto nos erros e focar mais nos acertos. Agora, você estava comentando, Alexandre, da dificuldade do professor em sala de aula. Eu falo que eu e a Ana, nós somos privilegiadas. Por quê? Nós temos chão de sala de aula. Então, hoje, nós falamos com propriedade. Verdade. Nós não saímos de uma faculdade, caímos de paraquedas numa clínica psicopedagógica.
Nós sabemos a dor de um professor. Nós sabemos da angústia daquele professor, que tem que cumprir E da própria criança, né? Exatamente. Tantos E da própria projetos que caem, criança, né? Que tá saúde. sofrendo ali. Uma criança que não consegue evoluir, a outra que dispara lá na frente. Pois é, então é toda essa diversidade de sala de aula, né? Que é necessária essa diversidade, mas o professor, ele tem que ter amparo, ele tem que ter ajuda para isso, né? Porque não podemos esquecer, Alexandre, que tem muitos professores bons, muitos professores que estão ficando doentado porque ele não está conseguindo acudir essa demanda que está em suas mãos, né? E nós não podemos esquecer, nós grandes profissionais, que por trás de uma criança que tem todas essas dificuldades, tem um ser humano. É verdade. Ele tem um ser humano. Tem um ser humano com as suas singularidades, com os seus sonhos, né? Tem um ser humano com suas emoções, Seus traumas, né? né? Os seus traumas. Porque a aprendizagem, para uma criança aprender, Alexandre, voltando, depende dos fatores internos dela, se estão ajustados, mas também dos fatores externos. Claro. E hoje, Alexandre, nós adultos, as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando nesse mundo moderno, podemos dizer assim, as crianças estão sofrendo com isso, né? E a velocidade A que as informações velocidade que chegam. hoje, eu acho que isso pode até potencializar um pouco mais, não pode? Pois é. Alexandre, eu não vou dizer se eu posso dizer isso com segurança, não vou ter que ser criticada com isso, mas eu vejo hoje, Alexandre, a criança muito informada, mais inteligente, não posso dizer isso com tanta segurança, porque ela está perdendo a fase da infância. A criança hoje está tendo assim, mais dificuldade para enfrentar desafios, porque está tudo pronto, está tudo pronto para ela. A informação está na palma da mão. A gente comenta isso até lá na clínica, que a gente tem crianças bem com 3, 4 anos lá, que, por exemplo, o pai ou a mãe, no caso, não deixa essa criança nem comer sozinha, às vezes tá colocando até a comida na boca. Então, são coisas que tem que deixar muito rápido, a criança. muito rápido. Filho, vamos comer rápido que o papai tem que voltar, a mamãe tem que voltar pro trabalho, né? Não consegue deixar lá na banheira só, né? Deixar sozinho, né? Brincar lá um pouco, para aquela criança sozinha se molhar, brincar ali, brincar com um animalzinho. Se autoconhecer. Se autoconhecer, Eu falo assim, Alexandre, ter seus valores. Ser criança hoje não é difícil. Fácil. É difícil. Não é fácil, Alexandre, né? Como nós pais também não é fácil. É um desafio. Eu falo assim, sempre conversando com a Ana, graças a Deus que eu tive meus filhos na época que não teve essa tecnologia tão, né? Pegava os meninos, porque eu continuava, como eu falei pra você, trabalhava na escola Odila, colocava no ônibus meio-dia e mandava embora, né? Ficava lá no sítio, lá brincando, subindo em árvore, aprontando. Lá. Então, livre de um monte de coisa, né? Mas hoje coisas. A realidade não é essa. Hoje as crianças quase não querem mais brincar, né? Elas querem jogar. Elas querem assistir vídeos. Eu vejo pelo meu filho mesmo. Parece que nasceram com as telas na mão. É verdade. Como é difícil tirar isso, né? Alexandre, essa questão, eu daria outro podcast, né? Tirar. Vamos proibir esse meu filho, então, da tecnologia. Mas como? Por quê? Né? É um momento hoje. Né? Diminuir, talvez, hoje, né? Diminuir o que é necessário é diminuir. Né? Diminuir. É tentar pôr outra coisa ali no cinema. Interessante. E lembrando aqui, Alexandre, a gente falando do TDAH, que TDAH é muito sério. Deixa eu contar uma história assim bem rapidinho de um aluno meu também que me marcou muito. Sim. Morava perto da escola e a escola entrava lá 7:45. A mãe levantou de manhã, ele morava perto também da padaria, no caso, né? E a mãe deu dinheiro para ele buscar pão. Então, todo dia ele fazia aquele trajeto para a escola. Ao invés dele ir buscar o pão, ele foi para a escola. Sem bolsa. Sem a bolsa. Sentou lá, brincou. Antes de entrar, as crianças brincam, correm, aquela coisa toda. Entramos para a sala de aula. Chegou até mim desesperado. Até então eu não sabia. Eu falei, o que está acontecendo?
chorando. Ele falou, professora, eu preciso ir embora. E eu sem entender, mas por que você precisa ir embora? Nós acabamos de entrar. Aí ele me contou, a minha mãe tá esperando eu levar o pão para tomar o café da manhã, com o dinheirinho na mão. Nossa. Aí eu olhei para ele e falei, mas cadê a bolsa? Ele falou assim, não trouxe bolsa. Eu saí para ir na padaria. Aí que eu fui entender o desespero daquela criança. A desatenção. Né? Então veja como é importante ser trabalhado essas partes com essas crianças. Mas, Alexandre, é uma coisa muito interessante. Esse livro aqui eu recomendo, tá? Quem indicou esse livro foi uma neurologista bastante de grande importância na sociedade, né? Indicou esse livro para nós. Nossa, podemos dizer a nossa Bíblia a Bíblia do TDAH. A Bíblia do TDAH, né? Recomendo isso para pais. E esse livro aqui, Mundo da Lua, ele é um livro tão interessante porque esse livro é de perguntas e respostas. Então você lendo esse livro, é bem didático. Então você lendo esse livro aqui, te dá muitas respostas dessas perguntas, essas inquietações aí, né? Isso é uma leitura de todo mundo. Eu falei que seria uma leitura. Se a pessoa não tem TDAH, uma leitura de cabeceira, em casa, tem. um amigo, um vizinho, um colega. Isso, uma leitura de cabeceira, né? Mas, Alexandre, foi uma satisfação imensa da gente ter esse momento de diálogo aqui. Eu espero que esse momento veio agregar conhecimento para você que está nos assistindo, né? Que vai nos ver, né? E nós trabalhamos em Assis Chateaubriand, né? Inspirar também outros profissionais. Inspirar também outros profissionais, né? A procurar. Quem sabe a partir desta nossa conversa aqui, muitos outros não se interessam em se aperfeiçoar também. Pois é. Porque o desafio tá aí. Tá aí. Não, esse desafio não é único de vocês. Não é. Não é uma experiência única. Muitos têm por aí essa dificuldade. Sim. Cada um atuando da sua forma, buscando a sua maneira. Aquela frase que é muito comum você ouvir aí, muito ensinei, muito aprendi. Eu digo pra você, eu ensinei muito, mas também aprendi demais ainda com essa vida. E eu peço assim, sabe, sempre eu peço pra Deus, pra esse universo, sabe, que me continue presenteando com saúde, né? Para que eu possa ser útil para essa sociedade, né? Porque às vezes, Alexandre, a nós, ser humano, focamos tanto nas dificuldades e acabamos esquecendo de ver os milagres que acontecem ao nosso redor, né? E muitas vezes um bom profissional, ele tendo esse papo com esse pai, se conversando com esse pai, o pai vai tirar um pouco essa carga pesada dos ombros e vai entender, meu filho já é um milagre. Isso são detalhes, né, que tem profissionais que podem me ajudar a carregar, podemos dizer, esse processo. Né? E tem profissionais bons na sociedade. Não, claro que tem. E hoje nós temos acesso, né? E temos acesso. E acolher. A gente não conseguia ter acesso. Hoje de maneira online. Pois é, online, tem muitas vezes. As barreiras, as fronteiras foram derrubadas, né? A gente pode ter um treinamento com alguém dos Estados Unidos, na Europa, Chile, Argentina, sei lá. Eu tenho muito ciúme pela educação, sabe? A educação, ela, como se diz, ela me ganhou. A educação me comprou. Entendeu? E eu ganhei a educação, sabe? Eu comprei a educação para mim. É uma paixão, uma paixão. O professor apaixonado, ele se torna um professor fascinante, tá? De vários gravetos, ele amarra esses gravetos, como uma professora fez esse dia com uma criança que eu achei fantástico. Ela saindo no pátio da escola, com as crianças juntaram 10 gravetinhos, amarraram e aquele gravetinho se chamou dezena, né? Então o professor fascinante, o professor que tem essa alma de ensinar, ele transforma uma xícara dessa aqui, ó, num aprendizado. De onde veio essa xícara? Quem fez essa xícara? O que levou essa xícara a chegar até aqui em minhas mãos? Isso é uma outra conversa que a gente poderia ter com bastante tempo, né? Metodologias Exatamente. ativas aí na educação. Porque a educação ela mudou muito com o tempo também. Né? Ela mudou. A gente não pode perder a essência. Não pode perder a essência. Essa é a minha visão, né? Não pode perder a essência. Mas as tecnologias, elas estão aí. Elas estão aí. Até que ponto essa tecnologia ela é benéfica ou ela é prejudicial? Como que vocês se enxergam? A gente caminhando por encerramento da nossa conversa. A tecnologia. Alexandre, quando se fala em tecnologia, eu falo o seguinte, eu tenho que melhorar. Eu tô analfabeta na tecnologia, pra dizer a verdade. Eu preciso melhorar, tá? Lembrando que
para ser sincera. Olha só. Agora, quem vai me ensinar nessa tecnologia vai ter que ter a mesma paciência que eu tive lá na sala de aula. Claro. A mesma paciência. Você vem aqui, você vai ali. Se possível, você escreve aqui. Essa paciência. Então, nós estamos em constante evolução, em constante aprendizagem. Eu posso dizer que eu domino isso daqui, mas eu não domino isso daqui. Mas eu tenho que melhorar nisso aqui, porque é uma tendência. É uma tendência, já tá me dando problema. Mas, imagina só, essa conversa de hoje, ela vai ficar no tempo. Ela vai ficar aí disponível. Pessoas como vocês lá atrás, se tivesse tido esse tipo de informação, acesso a esse tipo de conversa que nós tivemos hoje, teriam ganho muito tempo. Muito. Né? Eu acho que o aprendizado hoje, nesse sentido, ele é muito dinâmico. Né? Muito dinâmico. Muito dinâmico. E não é só uma questão nossa, de nós nos aperfeiçoarmos, né? Você olha para as crianças, eles exigem de nós, né? Eles exigem de nós. Eles cobram de nós, dia após dia, essa evolução. Então, para quem está na educação, não deixa de aprender nunca. Não deixa de aprender nunca. E tem que estar sempre procurando, pesquisando e estar sempre atualizado, né? Durante o dia ali, o que pode ocorrer durante aquele dia, muitas perguntas, às vezes, que te deixa impactada ali. Lembrando que o meu filho teve o privilégio de ser alfabetizado com a Ana. Olha hoje está com 36 anos, né? Foi. E eu lembro, uma vez ele fez uma pergunta intrigante para você, não foi? Da bicicleta? Sim, é verdade. O filho da Nilva, ele era assim, bem espontâneo em tudo que ele fazia, bem agitado, assim, para fazer as coisas rápido, ele gostava de fazer. Mas ele começou a contar os raios do pneu da bicicleta. Lá da escola. Lá na escola, de um outro aluno. Aí eu cheguei até ele e falei assim, essa bicicleta é sua? Ele disse assim, não, eu só estou entendendo porque precisa de tantos raios para essa roda funcionar. Ele falou assim, não precisava tanto. Então, olha aí, né? Já naquela... né? E ele... Criança, ele já pensava... passou despercebido, né? Ou já fala, mas por que ele fez essa pergunta? Exato, né? Por que ele fez aquela pergunta? Ele já... Uma análise profunda. Realmente, por que tantas raias da bicicleta? Alexandre, mas eu gostaria assim de nós fecharmos nosso bate-papo, né? Que poderia ficar a tarde toda. Tem muitas coisas. Lembrando que, como a gente tem uma inquietude imensa, dentro da psicopedagogia, realmente percebemos a necessidade de trabalhar essa estimulação cognitiva também com idosos. Olha. O que aconteceu? Fomos para uma outra clínica também atuar com os idosos. Né? Então trabalhamos com as crianças, adolescentes, tal, numa clínica. E em outra nós trabalhamos a estimulação cognitiva com idosos, que é uma questão muito séria atualmente, que precisa ser divulgada, que precisa ser falada sobre isso, né? E estamos muito felizes, né, com essa demanda também lá nos procurando, e a gente trabalhando com muito amor também com esse idoso, que na verdade, Alexandre, a gente olha para aquela mãozinha assim, a gente olha para aquela pessoa e fala, você é uma enciclopédia de aprendizado. Com você eu aprendo muito. Isso vê, né? E nós temos aprendido muito. Né? A criança ali no berço, como a Ana comentou. Olha só a profundidade que foi nossa conversa hoje, né? Nós falamos do diagnóstico desde o berço até o idoso de 90 a terceira ou melhor anos. idade, digamos assim, né? Como o idoso que nós temos lá de 90 anos. Exatamente. Onde estamos trabalhando a linha do tempo. Sim. Né? E por coincidência ela tem fotos de adolescente na praia. Olha só que interessante. Né? Então, a nossa vida é essa constância. Agora, se você dizer para nós assim, o que leva vocês a serem tão motivadas assim? Eu falo que primeiramente, Alexandre, é a gratidão. Nós somos muito gratas. Primeiramente a Deus, entendeu? Eu falo que Deus, que esse universo, ele nos cuidou, tá? Para que nós chegássemos nesse nível. E eu tenho certeza que Ele tem nos preparado ainda para maior, para ainda ser maior, não como pessoa, como profissional, mas maior no amor. Porque aonde há amor, não
tem resposta o que pode acontecer, né? Transformação. Então, não Tem já estudos? essa transformação. Isso, estuda, a ciência vem dizer Que isso. diz, a religião acolha, vem né? falar isso, Sim. né? A ciência vem dizer isso. Faça o que você puder, faça com amor as pequenas coisas. Que interessante, hein? O amor cura. E nós fazemos. E o que é mais lindo também em toda essa história, porque uma amizade de mais de 40 anos sem Isso é treta. verdade. Isso é impossível, hein? Isso teríamos que ter outra conversa, porque eu acho que Sem tem uma treta! tretinha, Além de uma trabalhar treta junto, nós outra vamos tem. almoçar junto. É, Isso ainda é mais que um vamos casamento. Ainda vamos almoçar junto, porque tem que almoçar junto, né? Mas que bom, gente. Eu fico muito feliz de vocês poderem ter participado hoje aqui. É uma satisfação enorme em dizer que agora vocês aprenderam o caminho. Né? Ótimo. Nós vamos conversar novamente. Nós temos várias outras situações além do TDAH, tá? E esse é um projeto, como eu falei para vocês, o podcast é um projeto institucional do IFPR. Um projeto de extensão. Maravilhoso, né? E a ideia é trazer sim para a comunidade histórias de vidas que inspiram, pessoas que têm conhecimento profissional que possam estar agregando e promovendo conhecimento aos demais. Isso aqui é um projeto que é para ser multiplicador. Aqui não é para Sim. dividir, não é só para somar. A É. gente quer multiplicar. E tenho certeza que hoje vocês estão multiplicando e muito. Eu vou dizer aqui com maior clareza e tranquilidade. A sociedade agradece a vocês pela história que vocês construíram, pela experiência que vocês adquiriram e principalmente pelo amor que vocês dedicaram por essas crianças que hoje são como eu, são como nossos colegas que estão aqui e todos os demais que estão aí na sociedade. Que a sociedade tenha mais pessoas como vocês, tenha mais profissionais apaixonados pela educação como vocês. Muito obrigada, Alexandre. Nós somos grata por esse convite, nesse espaço, como eu iniciei aqui, de diálogo, de bate-papo, de desabafo, né? Podemos dizer que foi um desabafo aqui também, né? Sim, claro. E estamos aí, tal, que nos, à disposição, no que nos precisarem, né? Com muito amor, né? Com muito Estamos à amor, disposição. tá? Agradecendo. Muito obrigada obrigado e mesmo. muito Pelo obrigada convite. você que nos ouviu com paciência, né? Que esse bate-papo nosso sirva de muita reflexão para você. Muito obrigada. Valeu, até mais, pessoal. Gratidão. Aproveite, curta a nossa página, divulguem, multipliquem essas informações a toda a comunidade. Valeu, um abraço.